Muito bom dia a todos vocês. Quero começar aqui parabenizando o interesse de todos que estão aqui presentes nesse curso para a gente dividir esse assunto, para a gente conversar sobre esse assunto tão relevante. Então, tão cedinho vocês estão aí engajados, estão junto com a gente. Então, parabenizo vocês por esse interesse. Também não poderia deixar de parabenizar o TCE pelo seu aniversário ontem, completou 70 anos de uma atuação ímpar aqui promovendo o bem-estar na sociedade catarinense e também pelo engajamento que o TCE tem feito na auditoria financeira, que é um assunto que a gente vai ver que é de suma relevância, muito importante na sociedade, principalmente atualmente, com as demandas que nós temos enfrentado, os desafios que nós temos enfrentado enquanto servidores públicos, enquanto sociedade, as demandas que temos recebidos. E para isso, a gente preparou para vocês um curso muito especial, muito especial. Vale a pena você se concentrar, você eliminar distrações, você estar aqui com a gente, concentrado, porque é um curso muito voltado para questões práticas, coisas que de fato a gente já lidou, já identificou em algumas auditorias financeiras, então é possível que em diversos momentos vocês se vejam nos relatos que a gente vai passar aqui. Então vale muito a pena vocês estarem aqui com a gente, se concentrar, para que a gente tenha um curso bem legal, bem produtivo. Sendo online, a gente tem um alcance bem bacana, um alcance bem legal, mas também temos aqui aquela necessidade de uma concentração, um esforço um pouco maior, da gente estar ali, aquele esforcinho extra, da gente estar prestando atenção na tela, da gente estar engajado no assunto. E como o assunto ele foi bem feito, pensado especialmente no nosso público, ele corre o risco de, se você se distrair, você perder algo importante. Então mantenha, vai valer a pena, confie em mim. No final do curso, você vai gostar de ter prestado atenção. E também, como são 3 horas previstas de curso, a gente programou um intervalo, claro, porque ninguém é de ferro, a gente precisa de uma pausa. Então, fique tranquilo que você vai ter um intervalo aí bem especial para você poder fazer coisas que te atrapalhariam durante o curso, tá? Então, antes da gente entrar no conteúdo da auditoria financeira especificamente, eu queria propor uma reflexão a vocês que eu acho de suma importância, uma reflexão contemporânea, necessária, que nós precisamos fazer, porque se a gente ficar restrito apenas a questões técnicas, a gente corre o risco de perder a essência da coisa, a essência do todo. Então a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás para olhar a questão como um todo, olhar a questão um pouco de longe, sair da rotina, do cotidiano, para a gente poder entender o porquê da auditoria financeira. Eu queria que vocês prestassem atenção em 3 fotos que eu vou mostrar para vocês e vocês capturassem o máximo de informações possíveis, tá? Que vocês conseguissem entender dessas 3 imagens que eu vou mostrar para vocês. Essa é a primeira. Só um momentinho, fazer um ajuste aqui. Ao vivo tem disso, acontece. Essa é a primeira imagem. Vocês estão vendo aí? Tá tudo certo aí para vocês? Então, essa é a primeira imagem. Essa agora é a segunda. Vou passar a segunda imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo aí? As pessoas, uma fila. Agora essa é a terceira imagem. A gente também tomou o cuidado aqui de zelar tanto pela fidedignidade das fontes, né? Isso são notícias oficiais, mas a gente também removeu identificação de pessoas locais. Sabe o que a gente vê aí, em resumo? Filas de pessoas, né? Grupo de pessoas aí que estão em fila aguardando
E nessa terceira imagem a gente pode identificar que tem ali uma senhora recebendo uma cesta básica. Vocês sabem o que tem em comum nessas 3 imagens aí, além de pessoas, claro, reunidas para receber ajuda? Todas essas pessoas são servidores públicos. São servidores públicos como eu e você. E elas estão recebendo essa ajuda, receberam essa ajuda nessa ocasião, porque o ente que elas trabalhavam não conseguiu arcar com os seus salários. Então, por causa do atraso dos salários, elas ficaram sem receber, e ficando sem receber, elas não tinham como se manter. Então, precisaram passar por esse período com ajuda. Eles precisaram de ajuda para poder transpor esse período. E por que eu trago essa reflexão no dia de hoje? Por que ela é importante? Porque a gente tem a ideia de que o Estado ele é algo como se fosse quase eterno. O Estado é como se fosse permanente e fosse sempre possível transpor todas as dificuldades. Só que a história mostra para a gente que não é assim. Nações nascem, nações crescem, se desenvolvem, mas por vezes, inclusive, nações também morrem. Impérios que foram muito famosos no passado, hoje não existem mais. E o que isso tem a ver conosco hoje? Que nós, às vezes, podemos nutrir a falsa ideia de que o Estado ele é permanente, de que o Estado ele vai transpor todas as dificuldades e a gente não sabe como, às vezes. Não sabe quem vai fazer, de onde vai vir a ajuda, mas o Estado sempre vai transpor todas as dificuldades. Quando, na verdade, eu gosto de pensar que os Estados, mais do que as empresas, eles são mais resilientes, mas eles não são totalmente imunes. A história mostra isso. Tem historiadores que falam de diversos impérios do passado que eram impérios que viriam para ficar, por assim dizer, e hoje eles não existem mais. E isso, o que isso tem a ver com o nosso contexto, como nós como servidores públicos? Diante desse contexto, dessa realidade que muitas das vezes a gente, não é que ignora, mas que a gente é acostumado a pensar de que é uma realidade posta, plena, de que nunca vai se alterar, de que o serviço público é muito conhecido por sua estabilidade. Nós, como servidores públicos, a gente lida com essa questão sobre quem é o dono do Estado. A Constituição vai dizer que todo o poder emana do povo. Só que o povo, o Brasil, por exemplo, são mais de 200 milhões de brasileiros. Então, são mais de 200 milhões de donos. E tem um ditado que diz que, assim, quando algo tem muito dono, ninguém toma conta. E é justamente por isso que a gente está aqui hoje, vocês e nós juntos, com servidores públicos, num evento como esse, para que a gente zele pelo Estado, para que a gente, na nossa esfera de atuação, a gente sempre tenha uma atuação eficaz, tempestiva e que a gente faça a nossa parte. É por isso que o Estado tem as suas instituições muito bem pensadas e planejadas, para que cada uma com a sua função, cumpra a sua função para que o Estado continue. Nesse sentido, a gente pode pensar, o Estado tem muitos donos, por causa disso agora, para que eu consiga manter a perenidade do Estado, a saúde do Estado, eu agora vou sair fazendo tudo, vou ser proativo e vou sair fazendo tudo que eu puder fazer. Não é bem assim. O que a gente está tratando aqui é um aumento de eficácia na minha atuação. Eu tenho uma determinada atuação, eu posso ir até determinado ponto. Só que naquilo que eu faço, eu tenho que ter uma mentalidade de melhoria contínua, um aumento da eficácia daquilo que me foi confiado. É assim que é a mentalidade, é assim que deve ser a nossa mentalidade. Aqui nós não estamos falando no sentido de haver uma invasão de competências, de você acabar tendo uma atitude proativa e invadindo a competência de outros, não é isso. Mas é no sentido da gente ter sempre uma mentalidade eficaz e fazer aquilo que nós temos que fazer, que foi confiado a nós, da melhor forma possível. E aí você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a auditoria financeira? Quando é que a gente vai começar a falar de auditoria financeira? Vocês estão lembrados
da foto que eu mostrei para vocês, das 3 fotos no começo da apresentação, a contabilidade, eu gosto de dizer que a contabilidade é o idioma dos negócios. Os negócios acontecem e a contabilidade é a linguagem, é o idioma dos negócios. Nesse sentido, as normas contábeis vão dizer que a informação contábil ela tem valor preditivo e confirmatório. Ou seja, a partir da informação contábil, eu consigo predizer coisas. Eu consigo, por exemplo, estimar coisas. Eu consigo ver como pode ser determinado futuro financeiro. Isso não só do serviço público, mas de empresas e etc. Então, assim, a informação contábil ela é de suma importância. Ela é aquilo que são os números, é aquilo que dá a clareza, de fato, do que está acontecendo, dos negócios. E a auditoria financeira, por isso que a gente fez toda essa contextualização, a informação contábil naquele evento que a gente mostrou, daquelas fotos, ela seria útil, sim, para prever essa situação antes dela acontecer. Então, assim, nós estamos tratando aqui, é aí que entra a auditoria financeira. A auditoria financeira, dentre as suas definições, eu poderia aqui trazer uma definição de auditoria financeira para vocês, conforme a norma, e a gente conversar de acordo com a norma. Mas a gente preferiu fazer algo aqui um pouco mais mastigado, para que fique algo mais fixado na nossa mente, para que a gente consiga entender o assunto de uma forma um pouco mais didática. É aí que a auditoria financeira vai atuar. Esse é um dos porquês da auditoria financeira. A auditoria financeira vai aferir a exatidão da informação contábil. Ou seja, quando você está trabalhando aí no teu ente, no teu município, na tua esfera de atuação, todo dia você gera informação contábil. Você está ali gerando informação, e nas datas de corte vão haver as demonstrações contábeis. Essas demonstrações contábeis são retratos de como a situação se encontra, certo? E a auditoria financeira vai incidir sobre essas demonstrações contábeis, se elas de fato demonstram ou dizem a realidade como ela é. Nesse sentido, agora, dada essa contextualização de onde a auditoria financeira vai atuar no ente, no município, qual é a importância, o porquê da auditoria financeira, a gente vai passar agora para uma parte que é de suma importância, que é como você ouviu esse contexto, agora você pode estar se perguntando, tá, e agora o que eu faço? Como que eu faço para monitorar ou para eu implementar uma mentalidade de uma melhoria da minha informação contábil? Como é que eu faço essa avaliação? Então, a gente separou aqui de uma forma muito especial para vocês esse quadrinho. A gente vai se demorar nele um pouco, para a gente explicar um pouco sobre como essa norma de auditoria trata de risco. Então, antes da gente tratar sobre a melhoria das informações contábeis, a gente vai passar tópico por tópico do balanço, tá? A gente vai tratar primeiro sobre as questões de risco. Então, para começar, eu preciso fazer uma diferenciação entre risco e oportunidade. Por exemplo, vamos supor, agora você está aí na sua cidade, vamos imaginar que existe na tua cidade aí uma praça, uma praça linda, e em frente a essa praça tem um colégio de uns 1000 alunos, até ali o 4º ano, e você olha para a praça, não tem um comércio, não tem ninguém vendendo lanche. E você é o único que tem um carrinho de pipoca, ou o que quer que seja. Isso aí é um risco ou é uma oportunidade? Isso é uma oportunidade. Você está ali com uma oportunidade porque você não tem... É algo positivo para você. A diferença entre risco e oportunidade é essa. A oportunidade é algo positivo no alcance do teu objetivo. Em resumo, para deixar didático, a oportunidade é isso. O risco é o oposto. O risco é aquilo que pode atrapalhar o alcance do teu objetivo, certo? Então, assim, pensando em risco, agora nós vamos nos deter em risco, não em oportunidade, porque a auditoria financeira vai medir riscos. Nesse sentido, em qualquer negócio, seja público ou privado,
você tem riscos inerentes. O que são riscos inerentes? Supondo um exemplo de um comércio, ainda um comércio, vamos supor que você agora tenha um comércio, um armazém ou uma padaria, e você está ali com o teu negócio, está funcionando, está a pleno vapor. O fato de você ter esse comércio ou de você ter essa atividade, por exemplo, você pode ter ali um volume muito grande, você tem um caixa só para atender um volume muito grande de gente. Isso é um risco inerente. Você também tem uma pessoa só para cuidar do teu estoque. Isso é um risco inerente. Você está ali com um risco que faz parte da tua atividade. Normal, ele existe pelo simples fato da tua atividade estar funcionando. No serviço público é a mesma coisa. Por exemplo, trazendo para o nosso contexto, o teu município vai e recebe uma emenda de milhões de reais. Existe um risco inerente aí. Você tem ali uma unidade de saúde funcionando. Existem riscos inerentes pelo simples fato dessa unidade ter sido aberta. Ele existe por si só. Então, a gente, para fazer essa gestão do risco, a gente identifica esses riscos. A gente identifica os negócios do ente que a gente está trabalhando. Olha, o ente tem risco aqui, tem risco aqui, risco aqui, risco aqui. Esses são os riscos pelo simples fato da prefeitura, do estado estar trabalhando. Esse risco existe. A partir daí, a gente passa para uma próxima etapa. A gente identificou que esses riscos estão ali, por si só. E o que a gente vai fazer frente a esses riscos? A gente precisa ter uma atitude. E essa atitude se chama controle. A gente vai criar controles, nós vamos criar controles para que esses riscos, para tratar desses riscos. Então, por exemplo, tomando o exemplo de um armazém, você tem ali uma pessoa só atendendo num caixa e o volume é muito intenso. Você abre um caixa do lado, talvez um outro, e aí você tem ali uma mitigação desse risco, haver uma diferença de caixa. Você tem apenas um estoquista, você contrata mais outro, ou você arruma um espaço um pouco mais adequado para poder armazenar o teu estoque. Então você vai criando controles para enfrentar o risco inerente, certo? E aí surge a questão do risco de controle. Que questão é essa? Você tomou uma atitude para enfrentar o risco inerente. Você criou um controle. Agora vamos pensar ainda no exemplo do armazém. Supondo que as pessoas que você contratou, dentre essas pessoas você contratou, sempre tem aquela pessoa que manda muito bem com números e tal, e tem aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade. Supondo que você contratou duas pessoas que têm grande dificuldade com números. Você estabeleceu o controle, você contratou novas pessoas, disse como é o método de trabalho, mas essas pessoas têm grande dificuldade de dar troco, de conferir grandes valores. Às vezes a fila enche, ela fica apavorada. Então, pode ser que aí o risco de controle é alto. Ele começa a aumentar. Por quê? Porque por mais que você tenha estabelecido controles para enfrentar o teu risco inerente, o teu controle não está sendo eficaz, certo? Então, a partir daí, o risco de controle, ele aumenta quando o teu controle é ineficaz para enfrentar a situação. E aí você aumenta o risco de distorção relevante. O que é uma distorção? Trazendo aqui em nomes mais simplificados e evitando um pouco os termos da norma, você tem o mundo ideal e o mundo que existe. Essa diferença entre ambos é a distorção. Por exemplo, aquela foto do Instagram e a pessoa, pessoalmente, você às vezes pode ter uma distorção relevante e às vezes pode não ter distorção nenhuma. Então, isso é a distorção. É aquilo que deveria ser e o que é. A norma diz que basicamente é isso. Então, quando você tem um risco inerente altíssimo, você não tem controle nenhum para lidar com a situação, ou você tem controles que não são eficazes e que não resolvem os riscos inerentes. Então, a chance de você ter uma distorção relevante é bem alta. Entende? Então, tratando desse passo a passo, mentalizando esse passo a passo dessa norma, você consegue, na sua esfera de atuação, na tua prefeitura, no teu estado ou no ente que você trabalhe, você consegue, a partir de agora, identificar áreas de negócio, que a norma trata nesse termo, né? Áreas de negócio, por exemplo, estoques,
você consegue identificar imóveis. Então, a partir daí, você identifica áreas de negócio do teu ente. Você também consegue mapear se ali existe controle estabelecido ou não. Você consegue testar se esses controles funcionam, se esses controles estão operando de fato, se eles são eficazes. E a partir daí você tem o risco de distorção relevante. Você fala, olha, essa operação aqui, ela é muito, por exemplo, existe um estoque muito grande ali de determinada secretaria, não tem ninguém tomando conta, não tem um inventário, não tem um sistema informatizado, o risco de distorção é enorme. Então, a partir desse slide aqui e dessa norma aqui, eu encorajo vocês a lerem, a estudarem depois da apresentação, não agora, para vocês estudarem e se aprofundarem nessa norma. Vocês vão conseguir, já com muita clareza, implementar grandes melhorias no ambiente de trabalho de vocês. E vão ter um outro olhar a partir de agora. Lembra quando a gente estava falando antes de eficácia versus invasão de competências? A gente não está falando aqui para vocês a partir de agora sair entrando nas atribuições, agora eu vou lá, vou fazer isso, vou falar com o secretário tal, vou fazer, ele não está fazendo, vou fazer. Não estamos pregando o caos. Estamos falando que, a partir de agora, a gente tem uma clareza de um passo a passo para identificar riscos e conscientizar os responsáveis da nossa esfera de atuação para que eles tomem medidas cabíveis. E a partir daí a gente diminua cada vez mais o risco de distorção relevante. Certo? A partir daí, feita essa introdução, a gente vai entrar agora no assunto do balanço. A gente vai falar agora dos subgrupos contábeis e das distorções mais comuns que a gente costuma encontrar. Então, assim, sei que você está prestando atenção até agora, sei que você não perdeu a atenção, que você está com a gente. Então, assim, vale a pena continuar, a gente vai ter um intervalinho daqui a pouco. Então, vale a pena continuar, que agora chegou a parte prática da prática. A gente vai mostrar para vocês tudo aquilo que a gente encontrou até agora de trabalho. É possível que você se identifique com várias dessas situações e você já tem como implementar melhorias desde já, porque a gente está no final do ano, a gente vai fechar um balanço aí. Então, assim, você já consegue implementar essas melhorias de imediato no lugar que você trabalha. Vamos começar aqui agora falando do caixa e equivalentes de caixa. Eu gosto muito nas auditorias que a gente faz de falar que a gente sabe que o balanço está disposto em ordem de liquidez e exigibilidade. O que isso quer dizer? O caixa ele é o primeiro subgrupo do ativo e por isso tem uma razão. Ele já é o ativo líquido, ele já é o dinheiro. Por exemplo, o imóvel está lá embaixo. Por quê? Porque para eu converter, para o imóvel virar dinheiro, tem toda uma etapa. Antes do imóvel, por exemplo, você tem créditos a receber. Por quê? Basta que a pessoa te pague, o crédito a receber vira caixa. Então, o balanço patrimonial está disposto em ordem de liquidez. Dinheiro, o que importa. Então, o caixa ele é o primeiro. Ou seja, ele é a primazia da liquidez. Ele já é o bem já líquido. Por isso que todo controle possível no caixa é bom. Porque ali o ativo já está disposto. Qualquer erro ali já é o ativo líquido indo embora. Certo? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência ao lidar com o caixa. E quais foram as distorções que a gente já encontrou de caixa? Vamos começar por tópico, tá? E nós vamos explicar cada distorção. Não identificação de recursos recebidos. Um adendo. Nós vamos falar aqui da distorção primeiro, do que a gente encontrou, e nos próximos slides, logo em seguida, a gente vai falar de boas práticas que evitariam essas distorções acontecer, certo? Então, fique tranquilo, fique tranquila, acompanhe com a gente, ouça o que aconteceu, que depois a gente vai passar dicas para você, boas práticas, para que você consiga evitar essas distorções onde você trabalha. Não identificação de recursos recebidos. Como que aconteceu isso? Esses municípios aqui receberam recursos estaduais e federais
muitas das vezes recursos que chegam ali pelo final do ano, não é? Ali por volta de outubro, novembro, dezembro, e por não haver um acompanhamento tempestivo, não haver um controle no sentido de identificar novas contas bancárias que foram abertas em nome do ente, esses recursos não foram identificados, não foram registrados em balanço e não foram lançados no ano correspondente. Então chegamos ali para fazer a auditoria e identificamos que havia esse dinheiro no banco, só que esse dinheiro não estava na contabilidade. Quando a gente foi aferir, não havia um controle para identificar esse recurso, certo? E esse recurso já estava à disposição do ente, já poderia ser utilizado, só que ele não foi. Por quê? Porque ele não foi identificado a tempo. Então essa foi uma distorção. Nos nossos relatórios, vocês vão encontrar geralmente termos como subavaliação e superavaliação. O que seria isso? Quando você tem um ativo ou uma dívida, ou o que quer que seja, superavaliado, significa que o valor que ele está contabilizado é superior ao valor que ele deveria ser. Então, por exemplo, eu tenho ali um estoque de 10 mil reais, quando na verdade o estoque físico é de 5 mil. Eu tenho uma superavaliação de 5 mil reais. Meu ativo está maior, ele está superavaliado em 5 mil. E a subavaliação é o contrário. Então, por exemplo, eu tenho esse estoque de 5 mil, vamos supor que ele esteja contabilizado por 3 mil. Eu tenho uma subavaliação de 2 mil reais. Então, os nossos relatórios, quando nós conseguimos quantificar o tamanho da distorção, a gente especifica também se é uma superavaliação do ativo ou passivo ou uma subavaliação. Então, nesse primeiro caso aqui, era uma subavaliação. Por quê? Porque esse dinheiro existia, estava à disposição do ente no banco, só que não foi contabilizado. Não havia ali um mecanismo de identificar a chegada desse recurso a tempo. A segundo tipo de distorção do caixa, mais comuns que a gente encontra, é contabilização de pagamentos ainda não realizados no banco. Como que isso se dá? Existe ali o trâmite normal da despesa pública, né? O empenhamento, a liquidação e o pagamento contábil. Aí esse trâmite era feito, e aí quando ocorreu o pagamento contábil, esse pagamento era levado, o processo era levado às pessoas competentes para fazer o pagamento bancário. Só que o que acontece? Quando você faz um pagamento dia 31 ou dia 30, às vezes a pessoa no dia 1º do mês seguinte vai e aprova o pagamento bancário e o pagamento é feito. Só qual que é o problema? Quando isso é feito numa data de corte, por exemplo, você faz isso dia 30 de dezembro e você só aprova o pagamento no dia 2 de janeiro, por exemplo, parece, contabilmente falando, parece que... Não, contabilmente não. Fora do campo contábil, não parece algo muito grave. Ou seja, no dia útil seguinte você está recebendo. Só que a depender do volume de pagamentos, e você fez essa baixa contábil e o dinheiro não saiu do banco. Então você está gerando uma distorção, porque o dinheiro segue no banco, mas você já realizou o pagamento contábil. Então você gera uma diferença no balanço. A próxima distorção era manutenção. Isso aqui é muito, muito, muito comum. Muito comum. São raros os entes que a gente chega e não tem essa distorção aqui, que é a manutenção de saldos que não se enquadram como caixa, via conciliação bancária. O que acontece? Você tem ali o setor responsável por pagamentos, ou o que quer que seja. E diversas coisas ocorrem. Às vezes a pessoa vai fazer um pagamento, faz um pagamento em duplicidade. Ou às vezes faz um pagamento para a pessoa errada. Aí tem que correr atrás do dinheiro. Ou faz, enfim, ocorre um pagamento errado, ocorre um recebimento daquilo que não se sabe o que é. E aí como que usualmente é feito? Existe um mecanismo nos sistemas de contabilidade que se chama conciliação bancária, que você ali identifica o que está diferente do teu banco, do teu extrato bancário para a tua contabilidade. Aí tu vai registrando ali na contabilidade, nesse mecanismo de conciliação bancária, toda essa diferença. Até o momento que o total do banco ajustado, com as diferenças que você lançou, bate com o extrato.
Só que isso é um mecanismo que ele não deveria ser usado em regra, mas sim por exceção. Por quê? Vamos supor aqui que eu fiz um pagamento duplicado para um fornecedor. E aí, no valor hipotético de 50 mil reais. Paguei 2 vezes. Paguei hoje, amanhã vou esquecer e pago de novo. E aí, qual que é o problema disso? Eu lanço lá na conciliação bancária, eu tenho registrado o que é essa pendência, eu sei o que é a diferença do meu banco para o extrato, só que isso não é caixa equivalente de caixa. Isso aí, na melhor das hipóteses, é crédito a receber. Esse valor já foi transferido para o beneficiário. Duplicado, então eu tenho de receber de volta. Isso não as normas de contábeis, o MICASP e as demais normas, eles são bem claros em fazer definições daquilo que atende à definição de determinado elemento. Por exemplo, o caixa, ele tem uma definição, créditos a receber ele tem outra. Então, se esse dinheiro ele não está mais no caixa, ele não atende à definição de caixa, então ele não tem de estar contabilizado ali. Só que o que ocorre? A gente faz metade do caminho. A gente registra isso na conciliação bancária, certo? E a partir daí, a gente não faz o lançamento contábil para colocar esse saldo no lugar correto. Significa que a gente vai abandonar o caso, não vai correr atrás de recursos? Não. Mas significa que a gente está dizendo contabilmente exatamente aquilo que é. Não é um caixa, é um crédito a receber nessa situação hipotética. Então, também não estou dizendo que esse mecanismo ele não deve ser usado, no sentido de assim, não vou usar mais a conciliação bancária. Não, é importante que você tenha controle das coisas que estão gerando as tuas diferenças de caixa. Mas só que aquilo que não atende à definição de caixa não deve ser contabilizado como caixa. E aí, por último, é o oposto da segunda distorção. A quarta distorção é basicamente o oposto da segunda. A segunda, você faz o trâmite todo correto, empenha, liquida e paga, e aí o pagamento bancário é feito num lapso temporal depois do pagamento contábil. E aí ocorre um tipo de distorção. A última é outro tipo. Você faz o pagamento bancário primeiro, e aí você, sem empenhar, sem liquidar, sem pagar. Esse tipo de distorção aqui especificamente, eu não vou nem me aprofundar nele, porque tem implicações legais quanto a isso. A gente sabe disso. Então, assim, eu não vou nem me aprofundar quanto a isso, porque isso já seria um outro assunto, já seria um outro tema. Então, assim, as normas de orçamento, de planejamento, de execução não estão lá, de certa forma, à toa, né? Elas existem para que haja uma previsibilidade financeira no ente. Então, se a gente chega ao ponto de pagar antes de ver se tem orçamento, é porque talvez não, é porque, com certeza, muitos dos controles não existem ou foram atropelados ao longo desse processo de execução orçamentária. Nem execução orçamentária, ao longo dessa execução financeira. Então, assim, isso aqui nem deveria ter como distorção de caixa, mas infelizmente tem. Então, assim, se isso existe no teu município, no lugar onde você trabalha, sempre vamos trabalhar para eliminar esse tipo de prática, porque existem implicações de normas orçamentárias quanto a isso. Isso aqui não existe, ocorre, mas não deveria. Agora, quais são as boas práticas para a gente lidar com essas distorções de caixa? Isso aqui a gente faz, essa primeira boa prática, a gente faz nas auditorias, e sempre que eu chego na auditoria, eu converso com o contador, converso com o controlador. Isso não é exclusivo do auditor. Você pode fazer isso no seu município. Você pode chegar e preparar uma carta de circularização, enviar para o teu gerente, chega junto do setor financeiro, setor que administra as contas bancárias, fala, olha, nós temos relacionamento com quem? Nós temos relacionamento com banco A, B, C e D. Oficia esses bancos, envia uma carta de circularização, periodicamente, pedindo, pelo menos no final do ano, pelo menos para a posição de 31 de dezembro, pedindo
contas correntes, aplicações, dívidas, empréstimos que porventura foram feitos. E faz essa carta de circularização e o banco vai te responder. A partir daí, da resposta do banco, você já elimina das distorções que a gente falou, pelo menos 3 de 4 distorções, porque a última não depende de posição bancária, né? Perdão, é mais uma questão de orçamento. Então, assim, façam circularização bancária onde vocês trabalham. Peguem o gerente de vocês, enviem a carta de circularização e recebam essa informação oficial deles. Isso faz toda a diferença e evita que você, se não evita totalmente, elimina boa parte das distorções de caixa. Uma outra boa prática que a gente colocou aqui é a dupla conferência pelo setor contábil, que não é apenas a conciliação bancária, aquilo que eu falei, de tá registrado lá na conciliação bancária, tudo bem, a gente não precisa mais, a diferença está ali, quando resolver a gente tira dali. Na verdade, tem de haver uma conferência também de extratos e saldos contábeis. Ocorre muito uma delegação integral do setor contábil ao setor de tesouraria e financeiro. Não foi 1 nem 2 municípios que a gente foi, e a gente foi conversar com a contabilidade, e a gente chega para conversar com os responsáveis da contabilidade, para conhecer mesmo, falar como que ocorre aqui e tal, como que ocorre a conferência dos pagamentos. Isso aí o senhor pode ir ali no setor financeiro que o senhor vai saber. Só que isso é complicado. Por quê? Porque o setor financeiro, ele pode falhar. E não é o setor financeiro que vai assinar o teu balanço patrimonial, é o contador. Então, se o contador ele tem essa atitude de, não, quem vai resolver isso aqui é o setor financeiro, quem vai resolver isso aqui é o outro setor ali e tal. Quem assina o balanço não são esses setores. Esses setores geram informações que são necessárias, informações dignas de registro contábil. Então, assim, essa delegação integral da responsabilidade de conferência do setor contábil ao setor financeiro aumenta esse risco de distorção. Porque, às vezes, o setor financeiro pode não ter a noção contábil, por exemplo, dessa questão da conciliação. O setor financeiro vira para o contador e fala assim, eu fiz a conciliação, só que a conciliação do sistema é uma, a conciliação contábil é outra. De certa forma, é a conferência dos saldos ali contábeis das contas e com o saldo do extrato. Então, assim, contador, contadora, não deleguem 100%, isso não quer dizer que você vai invadir a competência, você vai chegar lá no setor financeiro, vai causar uma confusão, não é isso. Não é isso que a gente está falando para você fazer. Mas não delegue 100% a essa atribuição, não deixe de conferir contabilmente aquilo que é gerado por outros setores. Não estamos falando só do setor financeiro, estamos falando de todos os setores. Não deixem de conferir, não deixem, sempre confiram, porque o balanço, quem produz, os responsáveis pelo balanço, somos nós contadores. Uma outra coisa que evita também esse tipo as distorções que a gente falou é ter um cadastro à parte de todas as contas bancárias, com diversas informações que eu anotei ali, que é para ficar registrado para vocês, porque acontece às vezes a gente chegar na auditoria, a gente chega com as pessoas que estão responsáveis por fazer pagamento, ver saldo, fala assim, a gente sabe, porque a gente tem a listagem das contas, a gente fala, essa conta aqui, quem administra, o que é? Às vezes a gente vê que a pessoa não tem, às vezes é um controle, às vezes, mais simples, que é um controle num papel. Não estou dizendo que aquelas pessoas que se dão melhor com papel, elas estão erradas. Não é isso. Você pode ter um controle de papel, mas ele tem que ser mais robusto para evitar, por exemplo, que exista uma conta que você nem saiba. E isso é comum de acontecer. A gente chega e pergunta, e essa conta aqui? Como é que ela funciona, quem aprova pagamento dela ou não. Fulano, você conhece essa conta? Você já viu essa conta? Acontece isso. Por quê? Porque não existe ali um cadastro à parte, um controle à parte do setor responsável de gerenciar as contas bancárias. Então, assim, isso aí é um controle básico. Você ter ali um registro seu, seja numa planilha eletrônica, ou se você preferir, no seu papelzinho, do que aquela conta se refere, que banco, que número, o que ela movimenta, o que ela deveria movimentar. Então, se ela foi encerrada ou não, se você já solicitou que ela foi encerrada, quando você solicitou, porque às vezes acontece de você encerra determinado
determinada finalidade daquela conta bancária e a conta continua aberta. Às vezes tem saldo, às vezes a conta passa a ser usada para uma outra finalidade divergente da que ela foi criada. E quando você tem um controle, você tem como enfrentar isso, você tem como lidar com isso. E também, agora por último, um tipo de controle que é mais contábil, né? Você, contador, contadora, ou que você que cuida de contas bancárias, olha o começo e o final do período. Pode ser do mês, pode ser do semestre, do trimestre, bimestre. Olha a movimentação, só saldo inicial, movimentação e saldo final das contas bancárias. Tem contas ali que não tem movimentação. Então isso já te acende um alerta. Assim, poxa, passou o ano inteiro e essa conta aqui não tem movimentação. O que é isso? Será mesmo que ela não teve movimentação? Como é que está o extrato dela? Quem está administrando essa conta? A que se refere essa conta? Então esse tipo de controle ele também é muito simples e se você implementar, você consegue ter melhorias substanciais no subgrupo caixas equivalentes. Um adendo aqui, a gente acabou as boas práticas do caixa. Via de regra, tem subgrupo que não tem norma contábil específica. O próximo é um deles. Mas, via de regra, os subgrupos que a gente tratar aqui, logo ao final do slide ali, eu não vou comentar, mas você pode ler, tá? Onde estudar o assunto. A gente deixou fontes que você pode se aprofundar sobre determinado subgrupo. Às vezes eu estou falando aqui de um problema, você falou, poxa, eu enfrento isso onde eu trabalho. E agora? Como que eu vou lidar com isso? Onde que eu vou encontrar informações para poder lidar com isso? A gente tomou o cuidado de deixar bem aqui embaixo para você poder se aprofundar no assunto, estudar sobre o assunto, tá? O próximo subgrupo que a gente vai tratar são demais créditos a curto prazo. Esse subgrupo, ele é bem específico por quê? Tudo que é demais é complicado, né? Porque são outros, é o residual. Nós temos no balanço o subgrupo 112, que é o crédito a receber a curto prazo, e tem os demais créditos. O que são os demais créditos? De uma forma simples, é tudo aquilo que não são créditos. Ou seja, você tem uma lista de coisas ali a receber no crédito a curto prazo, por exemplo, impostos, coisas do tipo, e você tem os demais créditos, que não são essas coisas anteriores. Então, esse subgrupo, por que eu falei que ele é bem específico? Porque as distorções que acontecem neles variam muito de ente para ente. Variam muito, 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 muito. E aí a gente trouxe para vocês aqui duas distorções que costumam acontecer por causa da própria razão de existir desse subgrupo. Por exemplo, saldos a receber que não pertencem ao curto prazo. Às vezes aquele exemplo lá, supondo que eu fiz esse pagamento duplicado de 50 mil reais. Aí eu tirei do caixa, joguei em demais créditos a curto prazo. Aí eu descobri daqui a 2 meses que a empresa faliu, ou está em recuperação judicial, ou que, não sei, a pessoa... Não sei, eu não tenho expectativa de receber isso aqui nesse ano. Então, naturalmente, esse crédito ele não pertence ao curto prazo. Só que o que ocorre comumente? Esse demais créditos, por ser residual, ocorrem lançamentos contábeis para jogar saldo lá dentro e esses saldos são esquecidos. Então passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e esses 50 reais de pagamento duplicado que eu fiz, tá lá. E não é que se perdeu, porque está registrado contabilmente, mas ele não corresponde ao curto prazo, certo? Então tem esse tipo de distorção, de saldos a receber que não pertence ao curto prazo, mas na verdade pertence ao longo. E uma outra distorção são saldos que não atendem a critério normativo. Ou seja, você tem ali um saldo, já aconteceu em algumas auditorias que a gente fez, um saldo de uma empresa que já faliu, de difícil recebimento, um saldo assim, nem sei se vou receber no curto prazo, não, quase certo de não receber no curto prazo, e nem sei se vou receber. Isso é um demais créditos a receber no curto prazo? De forma alguma. Então, assim, não atende ao critério, à definição do MICASP sobre o que é essa conta. Então, o que vocês podem fazer para poder evitar essas distorções nesse subgrupo contábil?
ter um controle sobre os saldos. Uma planilha eletrônica ali, com o total, que é o total da planilha, tem que bater com o total do saldo na contabilidade. E ali você tem tudo registrado. Um detalhamento do saldo, por exemplo, o que se refere isso aqui? Porque às vezes o histórico contábil é insuficiente. Eu vou dizer insuficiente para dizer, às vezes, tem vezes que ele nem existe. E são feitos lançamentos assim, referente a. Então, assim, para a gente descobrir o que é isso, com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil. Então, assim, tenha um controle detalhado sobre o total do saldo dessa conta. Tenha essa planilha. Acompanhe essa planilha, ela vai te ajudar não apenas a detalhar, a saber o que contabilmente cada saldo é, mas a resolver esses saldos. Porque a partir tendo um mapeamento do que é cada coisa que está registrada ali, você vai conseguir ter mais clareza para resolver. Né? Uma conferência periódica, será que isso aqui foi resolvido? Será que tal setor resolveu isso? Houve, por exemplo, uma baixa de um crédito a receber aqui nessa conta. Então, qual é o valor? Bate com esse problema aqui. Então, foi isso aqui, foi essa situação. Então, tenham essa planilha. Ela vai ajudar muito vocês e vai evitar que essa conta esteja com saldo distorcido. O próximo subgrupo é um subgrupo complicado no serviço público, que é o subgrupo de estoques. E nós temos algumas distorções a falar deles, que são distorções que... Tem certos subgrupos contábeis que começou a auditoria financeira aqui no TCE. Com 5 minutos que a auditoria começou, eu já sei algumas distorções que existem. A gente vai até o município e faz todos os procedimentos, mas a gente já sabe que está distorcido. O estoque é uma delas. Quando eu pego o balanço patrimonial lá, eu vejo o estoque está zerado. Eu falo assim, isso é quase impossível da prefeitura não ter um estoque, da área da saúde não ter o estoque. Então, assim, tem distorções que... Lembra aquilo que a gente comentou no começo da apresentação? A contabilidade é o idioma dos negócios. Quando eu olho lá, o estoque está avaliado em tanto, em 0. Não, isso é impossível. É impossível a prefeitura ou um município não ter um estoque. Então, assim, você já sabe que existe uma distorção. Agora você vai trabalhar para identificar o que foi. Então, assim, esse tipo de caso, o estoque é um caso clássico. Por mais óbvio que pareça, muitos entes ainda não têm valores registrados no estoque. E isso vai ser detalhado a partir das distorções de agora. A gente encontrou diversas situações. Por exemplo, contabilização do estoque direto na despesa. Você pega, paga o fornecedor e lança o saldo todo na VPD, sendo que, na verdade, ele é um estoque que vai sendo consumido ao longo do tempo. Então, é uma distorção. Isso aqui é uma distorção. Você está subavaliando o teu estoque. Você tem um estoque, mas, na verdade, você não registrou. Ocorre também divergência entre inventários e saldos contábeis. Então, supondo lá naquele slide que a gente falou sobre risco inerente, você tem um risco do estoque, o estoque existe, só o fato do estoque existir você já tem um risco inerente ali. Pode sumir coisa, pode ter entrado e saído coisa sem registro, então você tem um risco inerente. E às vezes você tem um controle estabelecido, você tem ali um inventário periódico, só que aí você pega esse inventário do final de dezembro com o balanço patrimonial e o saldo não bate. Essa é a segunda distorção. É o segundo caso que a gente encontra nos municípios. O terceiro caso também existe. Esse terceiro caso ocorre geralmente da seguinte forma. O município recebe a nota fiscal e ele consegue identificar claramente, a contabilidade identifica, isso aqui é um estoque. E aí eu lanço lá no estoque. Débito em estoque, o crédito ali no banco, quando você faz o pagamento. Aí você vai aumentando o valor do teu estoque. Aumenta o valor do teu estoque. Só que não tem ninguém para conferir o estoque. Não tem ninguém que toma conta dele. Então o estoque ele só vai ganhando as entradas contábeis e não ganha saída. Aí quando você não vê, às vezes você tem municípios com estoque de milhões de reais. E que na verdade são só as entradas, mas faltam as baixas contábeis. Então, nós também já encontramos algumas vezes esse tipo de distorção e pode ser que isso ocorra no teu município. E
tem a quarta distorção de estoque, que é a ausência total ou parcial de controle sobre o estoque. Por que eu trouxe esse tipo de distorção também para tratar com vocês? Nem sempre nos nossos relatórios de auditoria financeira a gente vai ter uma distorção de valor. Existem basicamente aqui, de uma forma bem rápida e resumida, 4 tipos de distorções que você pode encontrar no nosso relatório de auditoria financeira. Tem a distorção de valor, sub- ou superavaliações. Você tem as distorções de classificação, ou seja, esse saldo aqui está contabilizado no valor correto, mas na conta errada. Ou está no curto prazo, é no longo, ou vice-versa. Você também tem distorções de evidenciação, ou seja, atenção você contadora, que às vezes, na correria do dia a dia, ignora ou não consegue fazer notas explicativas. Existem distorções de evidenciação. Coisas que nós somos obrigados a colocar nas normas por força, são normativos que nos exigem colocar determinadas informações em notas explicativas. E a gente acaba não colocando. As notas explicativas fazem parte do conjunto das demonstrações contábeis. E, infelizmente, costumeiramente, elas são ignoradas. Elas são feitas assim com informações muito simples e que não retratam. As notas explicativas vêm para esclarecer informações que não são possíveis de entender numa primeira leitura do balanço e das demais demonstrações contábeis. Essa é a finalidade principal da nota explicativa. E, infelizmente, ela tem sido ignorada. Então, atenção a isso. Esse é o terceiro tipo de distorção: valor, classificação, evidenciação, e a última é distorção de controle. O que é essa distorção de controle? As 3 anteriores que a gente comentou, estou abrindo um parênteses aqui para a gente ter essa clareza ao longo do curso. Toda distorção de valor um dia foi distorção de controle. Toda ela. Não havia um controle. Lembra aquilo que a gente falou sobre os controles dos riscos? Não havia um controle ou o controle era ineficaz. Então, esse controle gerou distorção de valor, ou as outras 2 anteriores. E quando a gente reporta a distorção de deficiência de controle nas auditorias financeiras, por força de norma nós somos obrigados a isso, o auditor financeiro ele tem de fazer isso para sinalizar ao leitor do relatório que ali existe um risco muito grande de ocorrer uma distorção relevante. Então, nós somos obrigados a reportar esse problema de controle. Porque, às vezes, parece que, quando chega um relatório de auditoria financeira, isso aqui é só uma distorção de controle, essa distorção de controle aqui não foi apurado valor nem nada, só estão dizendo que não tem um controle aqui, a gente vai dizer que vai implementar. Não. A ideia da distorção de controle não é essa. Aquilo ali, oficialmente, existe uma situação grave aqui que merece a nossa atenção e, por isso, nós estamos relatando esse problema nessa área específica. Em termos mais simplórios, essa é a distorção de controle. Então, quando existe esse tipo de distorção no estoque, a gente relata que a ausência total ou parcial de controle sobre os estoques. Por quê? Porque o município ou o estado ele não pode parar. Ele presta serviços e o estoque vai girando. E entra e distribui para a população, seja remédio, o que é que seja, e não tem controle nenhum sobre isso. Então, esse estoque pode ir para um fim correto, ele pode atender a sua finalidade, ele pode ir para a população, ou pode acontecer coisas indesejáveis com ele. Por quê? Porque não existe um controle sobre ele. Então, quando a gente identifica esse tipo de problema, a gente relata na auditoria financeira. Então, quais são as boas práticas? E embaixo ali você pode anotar, ou acho que o material também vai ser disponibilizado, você pode identificar e se aprofundar no estudo dos estoques. A partir de critérios normativos, identificar as áreas que possuem os estoques no ente. Ou seja, você está aí no local onde você trabalha, a partir daquilo que a gente já conversou, e também, por exemplo, da NBC TSP 04 estoques, se eu não me engano é no item 16 ou 17, ele traz enumerado ali tudo aquilo que é estoque no serviço público. Estoque para doação, estoque de armamento, o que quer que seja. Está tudo ali enumerado, esclarecido, o que são estoques. Então, a partir desses critérios, identificar as áreas que possuem estoques no ente. Por exemplo,
a gente tem escolas municipais, escolas estaduais. Tem os estoques das escolas, tem os estoques da saúde. Então, são estoques que são facilmente identificáveis. Então, a partir desses critérios, identificar esses estoques. O mundo ideal, a próxima boa prática, o mundo ideal exige que, no mundo perfeito, ter uma integração entre o sistema de estoque e de contabilidade. Por quê? Porque aí, quando houvesse a baixa do estoque, essa baixa geraria um lançamento contábil automático. E no final, não exigiria um lançamento manual do contador, certo? E no final, o trabalho seria conferir a contabilidade com o inventário, porque o inventário, os responsáveis pelo estoque fizeram isso fisicamente. Então, você encurtaria essa necessidade, inclusive eliminaria ou reduziria o erro de um lançamento errado nos estoques. Então, o mundo ideal é ter essa integração entre o estoque, o sistema de estoque e o sistema contábil. Só que, quando essa integração não existe, ou por não existir o sistema de estoque, ou por não existir integração, às vezes o sistema do estoque não conversa com o sistema contábil, estabelecer um reporte periódico dos gestores do estoque, ou seja, das pessoas que são responsáveis pelo do estoque, à contabilidade. Existe muito, aqui eu vou abrir um parênteses também, existe muito, infelizmente, nas auditorias que a gente participa, a gente conversar com o pessoal da contabilidade e fala assim, mas o pessoal do estoque não manda pra gente. Então, assim, eles, não sei se eles têm relatório, eles não informam pra gente. Lembra aquilo que a gente falou no começo da apresentação sobre invasão de competências e eficácia da nossa atuação? O contador, ele é o responsável pela informação contábil. Se ele não está te enviando, talvez não, com certeza, ir conversar um pouquinho com ele, explicar a relevância disso, dizer que você precisa dessa informação, dizer que mostra a norma para ele, fala assim, por força de norma eu preciso registrar isso. Se não for possível registrar o teu estoque, eu vou ter que informar isso em notas explicativas, que eu não estou conseguindo encontrar o valor do estoque porque eu não estou recebendo reporte. Então, assim, conscientizem os responsáveis das áreas a fornecer, a subsidiar vocês para que vocês consigam registrar contabilmente e tempestivamente essas informações. Se vocês pararem para perceber, todo subgrupo contábil tem pelo menos uma área principal. Por exemplo, o caixa. Geralmente, via de regra, é o setor financeiro. Então, os estoques, os setores que tratam dos estoques, por exemplo, as secretarias ou as unidades que tenham esses estoques. Então, eles são facilmente identificáveis para que consiga estabelecer essa comunicação para que as informações fluam tempestivamente de uma forma correta até a contabilidade. Então, vale a pena insistir nesse passo inicial, no estabelecimento dessa comunicação entre os setores, porque tudo vai desaguar ali na contabilidade e vocês vão ter subsídio para poder trabalhar e registrar as coisas a tempo. O próximo subgrupo que a gente está trazendo aqui hoje, nessa primeira parte, lembrando que já chega o intervalo. Fique calmo aí, que já a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos para você ir tomar sua água, conversar um pouquinho, que faz bem, e depois volta com atenção total, focado aqui, para pegar as informações que a gente tem para passar para vocês, para que vocês eliminem essas distorções, caso elas estejam ocorrendo, onde vocês trabalham, e estabeleçam controles a partir de todo esse contexto que a gente passou para vocês, para eliminar outras distorções que vocês identificaram. Ninguém melhor do que quem trabalha na casa, o dono da casa sabe onde tem as goteiras, né? Então, assim, você sabe onde tem os problemas de onde você trabalha. Então, a partir de toda essa noção geral também que a gente passou no começo para vocês, de estabelecimento de controles, de risco da própria área, você consegue mentalizar controles que podem ser implementados. Isso aí também estou falando não só para o pessoal da área da contabilidade, mas principalmente o pessoal do controle interno. Ter uma visão do todo, ter uma visão ampla do funcionamento do ente, da prefeitura, da integração das secretarias,
para identificar possíveis riscos e problemas que podem haver a partir daí. Então, esse subgrupo, obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, a gente encontrou comumente encontramos essas distorções aqui, essas duas, que é reconhecimento parcial do terço de férias na apropriação mensal. O que ocorre aqui? Quando tem esse reconhecimento parcial, o que ocorre? A gente faz o reconhecimento, o servidor trabalha, o colaborador trabalha, e aí vem a folha no final do mês. Aí, quando esse sistema ele não é integrado, ou às vezes ele é parametrizado de uma forma errada, só tem o reconhecimento do terço de férias. Por quê? Qual que é o pensamento disso? É que, não, porque o servidor ele vai receber o terço de férias, mas ele vai receber o salário normalmente no mês que ele tiver de férias. Ou seja, vai girar como se fosse um salário. Mas o próprio Micastro vai falar que não é assim que deve ser feito. Por que não deve ser feito? Porque a despesa com férias é uma, a despesa com salários é outra. E, vamos pensar aqui, às vezes no serviço público a gente tem dificuldade de ter essa mentalidade por causa da estabilidade que existe ou da previsibilidade que existe nos servidores públicos. Mas na iniciativa privada, por exemplo, a gente pode tomar esse exemplo porque vai deixar mais claro do porquê isso é uma distorção. O funcionário trabalha para você 12 meses e ele tem as férias dele lá. Se você desligar o funcionário, ele tem direito ao salário de férias também. Então, é uma despesa que vai ocorrer independente da prestação do serviço dele. Então, também por isso é diferente de salários a pagar. Porque essa despesa, além do terço, ela vai ocorrer. Vai ocorrer o salário mais o terço. Então, por isso que apropriar apenas o terço de férias e não o salário de férias também é uma distorção. Você está deixando as suas obrigações subavaliadas. Elas são menores do que deveriam ser. Então, cuidado com isso. Vale a pena conferir aí como que está, pegar com o RH a próxima folha e falar qual que é o saldo das férias aí a vencer e bater com o balanço, porque é um erro comum que tem acontecido, tá? E a segunda distorção que comumente tem acontecido são inconsistências de apropriação gerada do sistema de RH. Ou seja, já ocorreu do sistema de RH, gera um relatório ali, isso aqui é tanto de férias a apropriar, tanto de licença-prêmio, tanto de contribuição a pagar, e aí isso vai sendo posto no passivo, e aí não há uma conferência da contabilidade. Quando o pagamento é feito, o débito vai entrar ali, vai matar o crédito, né? Vai eliminar o crédito, só que vai sobrando um residual. E não se sabe por quê. Porque não é feita uma conferência, um teste de consistência das apropriações geradas do sistema de RH. Então, às vezes, o sistema está parametrizado errado. Às vezes, o sistema gerou coisas que não deveria gerar. Pode ser que está lançando errado ou está gerando valores a maior ou a menor. Então, tudo isso tem que tomar cuidado para que esse tipo de distorção ele seja evitada. Muitas das vezes a gente tem uma confiança excessiva em sistemas. Sistemas são feitos para encurtar processos, mas eles não são infalíveis. Sempre tem que haver aquela redundância. Você faz um testezinho, pega alguns servidores e faz um teste, quanto que deveria ser essa apropriação aqui? Tá fazendo certo? Tá lançando certo? E a despesa? O total da folha está batendo? Então, assim, vale a pena você fazer. É uma conferência que, se você implementar ela periodicamente, ela não vai te levar muito tempo e ela vai assegurar que o teu passivo de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais esteja correto, esteja ali condigno, né? E as boas práticas eu acabei antecipando para vocês, que é conferir mensalmente dívidas de pessoal e suas atualizações. Isso aqui é um outro assunto importante. Por quê? Existem alguns municípios fracionamento, parcelamento de dívidas trabalhistas ou previdenciárias. Então, assim, é necessário acompanhar essas dívidas, os juros gerados, onde elas estão lançadas no balanço, se elas estão lançadas. Então, isso aqui, essa boa prática ela é de suma importância. Procure saber se no teu município existe algum parcelamento de obrigação trabalhista, previdenciária, coisa do tipo,
e procure saber se está registrado em balanço e se está registrado de forma correta. Também integrar, o melhor dos mundos é esse, integrar o sistema de RH com o sistema contábil, para que torne uma coisa automática. E quando não for possível, ter esses relatórios com vocês para poder fazer esses lançamentos manualmente. Conferir os lançamentos de folha gerados pelo sistema de RH, que foi aquilo que a gente falou anteriormente, com os servidores, e também testar as apropriações mensais geradas pelo sistema. E no Micasp ali, você sempre pode encontrar maiores informações sobre esse e os demais subgrupos. Estamos chegando aqui agora no subgrupo. Esse aqui não é um subgrupo específico, tá? É um assunto específico que é lançado em alguns subgrupos, que é o assunto de precatórios. E quais são as distorções que a gente tem encontrado de precatórios? Tem precatórios não registrados no passivo, ou seja, algumas vezes a gente chegou na auditoria financeira lá e tinha a lista de precatórios no judiciário, o setor jurídico do ente tinha ali os precatórios listados. Quando a gente foi no balanço, os precatórios não estavam contabilizados. Então, assim, esse tipo de distorção, dos precatórios não serem registrados. Mas também tem a outra distorção, que é o registro divergente do que consta no judiciário. Ou seja, vamos supor que você tem ali 100 mil em precatórios, mas no teu balanço só tem 80, só tem 50. Então, já está distorcido, porque o restante não está contabilizado. E também nós temos erros de classificação. Isso aqui também é comum. A gente pega, às vezes, você tem lá a separação do judiciário, se é precatório de fornecedor, se é de servidor, se é alimentar, se é comum. Às vezes, por exemplo, nós estamos agora no ano de 25, né? E você já pode evitar essa distorção agora. Já pegar com o teu setor jurídico os precatórios que estão fechados para o ano seguinte. E também no encerrado ano, você pode conferir de novo essa lista. E aí você pode ver, tem precatórios que vencem em 26, mas tem outros que vencem em 27. Então você já tem uma diferença de classificação entre curto e longo prazo. Então, esse erro, essa distorção, você também já pode evitar com esse relatório de precatórios. Quais são boas práticas possíveis da gente implementar e já eliminar esse tipo de distorção do teu balanço? Solicitar periodicamente ao judiciário informações sobre precatórios. O que é isso? Aquilo que eu falei do caixa equivalente de caixa. Quando você pede a um órgão ou uma entidade externa à sua informações, você está circularizando. Esse é o termo técnico, né? É o termo utilizado pela norma. Então, você circulariza ao judiciário, né? Ao Tribunal de Justiça, se tiver processos em tribunais federais também, e aí você recebe dele uma fonte oficial ali, dados oficiais dos teus precatórios, do teu município. Pede, eu quero a posição aqui dos meus precatórios de 31 de dezembro de 2025, por favor. Aí você faz o documento, envia e eles vão responder para você. E pode ser com cópia ao teu setor jurídico ou o que quer que seja. Ou você também pode fazer ofício e o teu setor jurídico enviar para o judiciário correspondente, né, às esferas estadual ou federal. E você vai obter essas informações de uma fonte fidedigna. Eu sei que o setor judiciário ele já está preparado para isso, que ele já te dá um documento bem formatadinho, todo certinho, com todos os precatórios do ente. Então, assim, façam essa circularização. Façam. Encerrou o ano, faça. Peça essa informação ao judiciário. Confira junto ao setor jurídico ao que se refere cada processo. A gente já teve distorção acima porque a gente chegou lá e perguntou ao setor e falou assim, mas isso aqui eu não contabilizei, sabe por quê? Porque o jurídico não me explicou a que se referia esse processo. Eu tenho aqui, eu sei o precatório que eu tenho, mas eu não sei se ele é de fornecedor, eu não sei quando que tem que pagar, ou eu não tenho maiores informações, eu não sinto segurança de contabilizar. Então, assim, confira, sente com o teu setor jurídico, lembra aquilo que a gente falou sobre áreas de negócio. Falou de passivos judiciais, a gente vai falar, o próximo tópico é provisões, falou de passivos judiciais, já liga o alerta, vira a chave, é o setor jurídico. Eu tenho que
me alinhar com ele, eu tenho que pedir maiores informações a ele, eu tenho que conscientizar ele de que eu preciso dessas informações para ter um registro fidedigno no meu balanço. Então, assim, conferir junto ao setor jurídico a que se refere cada processo e proceder ao registro contábil. O MICASP, ele tem um capítulo que fala só sobre precatórios. Só sobre ele. Detalha forma de contabilização, como reconhecer, se o precatório veio a maior do que o valor que você já tinha contabilizado, enfim, vale a pena você dar uma conferida lá para evitar distorções no teu balanço. E agora nós vamos falar sobre provisões, que é um assunto muito... Lembra aquilo quando a gente falou, é delicado no serviço público, porque entra naquela esfera daquilo que a gente comentou sobre os estoques. Lembra aquilo que a gente falou para vocês? Tem vezes que a gente começa uma auditoria financeira aqui e a gente sabe, com 5 minutos de auditoria, a gente já sabe que tem distorção. A provisão é um caso desse. A gente tem, às vezes, nos municípios, no balanço, provisões zeradas. Não tem nenhum valor provisionado. Aí a gente se pergunta, será que esse município não tem nenhuma ação judicial contra ele? Será que não tem nada ocorrendo ali judicialmente falando? Então, esse tipo de situação, a provisão, no caso, é um subgrupo que ele se assemelha ao estoque. Quando está sem registro contábil, a gente já sabe que provavelmente tem uma distorção ali. E quais são os tipos de distorções que a gente encontra nesse subgrupo contábil de distorções? Provisões indevidas e desatualizadas. Ou seja, você recebeu um processo, você contador, contadora, recebe um processo lá e você faz uma provisão de acordo com esse processo. Está provisionado ali, esse valor está registrado em balanço. A partir daí, com o tempo, não há um acompanhamento desse caso. Não há um acompanhamento dessa situação. Então, a partir desse momento, com o passar do tempo, a tua distorção, a tua provisão, ela pode ficar distorcida. Por quê? Pelo valor. Pode ser que ela tenha perdido a essência de uma provisão. Pode ser que aquela perda provável deixe de ser provável. Pode ser que aquela provisão de curto prazo agora seja de longo, ou de longo prazo seja de curto prazo. Então, nesse sentido, provisão indevida e desatualizada se torna uma distorção, porque ela é registrada, devidamente registrada inicialmente, mas ela não é acompanhada. Então, isso gera uma distorção no balanço. Também ocorre provisões previdenciárias. Isso aqui é um item bem crítico. Se o teu ente ele tem instituições previdenciárias próprias, você vai lidar com isso aqui, que são provisões previdenciárias não reconhecidas ou reconhecidas a menor. Tem aquele relatório, um estudo atuarial, que ele é anual, né? Ele, por força de lei, ele é anual, pelo menos anual, e ele traz os valores técnicos da provisão previdenciária que tem que existir no balanço. E muitos deles, se eu não me engano, todos eles trazem no final ali uma máscara de contabilização. Nesse sentido, você tem ali o valor da provisão previdenciária que você tem que reconhecer, de dívida doente, certo? Só que o que acontece? Ocorre muitas das vezes que esse valor não é registrado. Às vezes é registrado a menor, às vezes é registrado com valores divergentes, e cada rúbrica ali, nesse subgrupo contábil, corresponde a uma coisa. Mesmo as contas retificadoras e etc., elas têm um significado especial, específico, de acordo com o estudo atuarial. Então, assim, a contabilização, ela já está ali, já é feita, já é trazida numa máscara, justamente para facilitar, para que cada item corresponda fidedignamente àquilo que foi apurado em estudo técnico específico apropriado para isso. Então, se o teu ente tem uma instituição previdenciária, tenha atenção a isso. Tenha atenção a esse estudo, peça esse estudo, confira aquilo que está provisionado, confira com a máscara de contabilização e sempre esteja atento para que esses valores não estejam errados ou desatualizados no seu balanço. Ocorre também, muitas das vezes, do ente patrocinador, que no caso geralmente costuma ser o executivo, ou a prefeitura, ou no caso o Estado, não ter dívidas com o ente patrocinador por déficit atuarial apurado. Então esse déficit tem que ser sanado por força de lei.
E por isso surge uma obrigação intra-ente, né? De um ente com o outro, de uma UG com outra. E muitas das vezes a gente tem o zelo de registrar a provisão na UG previdenciária, mas não registra a obrigação do ente patrocinador com a UG previdenciária, com esse déficit atuarial. Então já encontramos também distorções nesse sentido. Então vale a pena prestar atenção também, caso o ente patrocinador tenha essa obrigação a cumprir com uma instituição previdenciária, vale a pena conferir se isso está registrado em balanço intra, para não gerar também uma duplicidade de provisão na consolidação do teu balanço. E também aqui ausência de provisão para perdas com processos judiciais. Esse tipo de distorção é muito comum, muito comum. Infelizmente, nós não temos ainda visto de uma forma comum, assim, contínua, um controle eficaz quanto às ações judiciais movidas contra os entes. Não existe esse processo. Não existe, ou se existe, ele é muito elementar, ele é muito inicial. Carece de robustez para que ele tenha uma eficácia maior no balanço, porque não necessariamente é gerar um número e colocar em balanço. Lembra aquilo que as 3 fotos que a gente viu no começo da apresentação? A informação contábil tem valor preditivo. Então, quando a gente relata as obrigações que o ente tem no balanço, é justamente para isso, para a gente ter clareza das obrigações. Claro que a provisão ela é de prazo ou valor incerto, por ela ser de valor incerto, às vezes a gente dá uma ignorada, mas isso não é prudente. Isso não é prudente, porque o dia que acontece um problema no ente que a gente trabalha, não tem culpados. Só que todo mundo paga o preço junto. Você vê aquela fila, não estou aqui pregando caos, dizendo que é isso que vai acontecer sempre. Mas a gente tem que ter sempre a clareza, a noção de que tudo aquilo que a gente registra no balanço está ali por uma razão, ou deveria estar ali por uma razão, como nesse caso aqui, para que a gente tenha clareza das obrigações do nosso ente. Então, por exemplo, se eu tenho ali, não estou exagerando, diversos entes não têm obrigações ainda, mas têm ações na justiça, na casa de bilhões, não é na casa de milhões. E esse tipo de dado, esse tipo de possível obrigação futura, provável obrigação futura, tem de estar registrado em balanço. E isso tem que ser também, tem que estar de uma forma muito minuciosa ali nas notas explicativas. O usuário da informação, ele tem que saber disso. Porque no serviço público, às vezes, a gente tem a cultura de o responsável da área sabe. Mas isso não é suficiente, porque a gente sabe que, devido à continuidade do serviço público, esses responsáveis podem ser trocados, podem sair, e muitas das vezes a memória de trabalho se perde. Então, assim, controles estabelecidos do serviço público não podem estar pautados em pessoas, mas em processos, porque no serviço público, feliz ou infelizmente, pessoas são transitórias. Aliás, em todo lugar, pessoas são transitórias. Então, os processos têm de funcionar por si. Então, esse tipo de controle de ações judiciais, ele deve existir. Se não existe no ente que você trabalha, falta um pouquinho ainda para o ano acabar, pega com o seu setor... Aí eu já vou passar para a área de boa prática, que eu já estou falando de boas práticas. Junta com o teu setor jurídico, conversa sobre isso, conscientize ele, veja essa norma aqui, ó, a NBC TSP 03 de provisões, também tem as normas abaixo que podem ser consultadas para como implementar essa provisão de passivos judiciais. Entenda isso, assimile isso, a importância, e leve para o teu setor jurídico. Fala, olha, eu preciso muito disso. Preciso que haja um controle periódico para que isso me subsidie, para que eu lance e registre isso em balanço e em notas explicativas. Então, uma boa prática que a gente enumerou aqui passo a passo junto ao setor jurídico, alinhar procedimentos para classificação de risco dos processos judiciais. Tem muitos processos que o risco é baixíssimo.
Então, essa classificação de risco, ela vai ajudar para ter a clareza, porque muitas das vezes, lembra aquele valor que eu falei? De bilhões, mas não necessariamente todos eles vão se converter em perda. Então, por isso que tem que ter essa clareza jurídica dos processos que estão no município. Então, pode-se começar por sugestão, por mapeamento dos processos que já existem contra o município. Após o mapeamento, a classificação de risco. Classificar entre provável, possível e remoto. As normas aqui embaixo, que tem ali onde estudar o assunto, elas vão detalhar para vocês exatamente quando um processo tem risco provável, possível e remoto. E o que fazer contabilmente em cada caso desse. Então, assim, está bem facinho lá na norma, bem facinho mesmo. Então, após essa classificação de risco, haver um monitoramento periódico. Porque, por exemplo, pode ser o caso, a gente sabe que o judiciário ele tem a sua autonomia. Então, a gente aqui da nossa cadeira pode avaliar, não, esse processo aí ele é quase perdido, a gente vai perder. E pode ser que não. Ou pode ser que a gente fale, não, isso aí é muito difícil de perder e a gente perca. Então, essa classificação de risco ela não é estanque. Você classificou o risco, esse processo tem esse risco e acabou. Não, não é assim. A classificação ela tem de sofrer um monitoramento periódico para se identificar cada andamento de processo, às vezes determinada matéria não tinha uma jurisprudência e surge uma jurisprudência favorável ou desfavorável. A partir daí, toda essa classificação de risco pode alterar. E pode haver uma alteração em cadeia do valor da tua provisão em balanço, certo? Então, esse monitoramento periódico ele é tão necessário quanto o levantamento inicial de processos. E também porque esse monitoramento ele vai permitir a entrada e saída de processos nesse rol de processos monitorados, que muitas das vezes tem ali um processo classificado nesse rol de processos que já teve decisão. Ou novos processos foram gerados e não entraram nesse controle. Então, esse monitoramento periódico serve para isso também, para que esse rol de processos que vocês estão monitorando, ele seja fidedigno. E a partir desse controle estabelecido pelo jurídico, ele ser capaz de reportar à contabilidade essas informações, para que a contabilidade reconheça em balanço a provisão, em notas explicativas também, isso é importante frisar, o que for devido, claro, conforme a norma ele está ali embaixo, descreve, tudo aquilo que for necessário registrar, tanto em notas quanto em balanço. E a partir daí, o registro e ajuste tempestivo das provisões, que muitas das vezes se provisionou, vamos supor, 100 milhões, e aí o próximo reporte diz que, o somatório diz que é 80, você tem que fazer o ajuste, ou de 100 vai para 115, você faz esse ajuste também, tá? Então, assim, esse valor, a provisão não é algo que a gente coloca e esquece lá. Não é isso. A gente tem que ir alinhando, afinando ela com o jurídico para que ela esteja fidedigna naquela data de corte contábil. Se quiserem fazer isso de uma forma trimestral, semestral, para o trabalho não ficar muito pesado, ou uma rotina mensal, ótimo. Mas pelo menos uma vez por ano. E no final do ano, esse trabalho tem que haver para estar registrado em balanço essa provisão. Então, chegamos aqui ao nosso intervalo. A gente falou bastante, a gente falou sobre muitas coisas, falamos sobre uma contextualização da importância da auditoria financeira, onde ela atua, do porquê ela é muito eficaz na governança pública. Eu gosto de dizer que a auditoria financeira é como aquele remédio da emergência. Você chegou na emergência, no hospital precisa aplicar um remédio no paciente para ele melhorar. Auditoria financeira. A auditoria financeira é isso aí. Porque ela é uma injeção de governança no município. Então, assim, a auditoria financeira ela é muito importante. Também demonstramos aqui e estudamos juntos como avaliar riscos onde você trabalha. A partir desses riscos, aquele risco que é do próprio negócio, faz parte do negócio, é inerente a ele. Controles que você estabelece para lidar com esses riscos. A partir daí, o risco do controle, que pode ser que o controle não funcione, não esteja bom. E a partir dessa soma o risco inerente já é alto, o controle não funciona, não tem controle, você identificar áreas
de onde você trabalha que tem um risco muito alto de distorção relevante. E a partir daí estabelecer controles para lidar com esses problemas, para que isso não afete suas demonstrações contábeis e você tenha clareza dos números do município ou estado ou ente da federação ou órgão que você trabalha. Então, chegamos aqui no nosso intervalo. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua presença. Não acabamos, é um intervalo bem breve. Então, assim, beber aquela água, aquele intervalinho bem rapidinho para voltar focado, porque tem mais coisa bem legal aí para a gente estudar junto na volta do intervalo. Muito obrigado até aqui pela presença de todos.